Olá! Você está no canal Acordar Integral, no programa De Frente para a Vida com Regina Pinheiro. Hoje nós vamos falar sobre massoterapia. Roda a vinheta. Então, estamos aqui de volta apresentando o assunto massoterapia e as suas variações com a Alessandra, profissional de massoterapia, e que vai nos relatar e tirar dúvidas sobre esse trabalho tão importante para a estética pessoal e também para a saúde. Então, Alessandra, boa tarde. Boa tarde, obrigada, Regina, pela oportunidade de estar aqui falando sobre o meu trabalho, falando sobre a técnica de massoterapia, né, e as suas outras vertentes, né, dentro da massoterapia. Então, conta um pouquinho pra gente como é que você chegou a esse trabalho, como você se entusiasmou por esse trabalho. Bom, eu já estou nessa área há quase 14 anos e não pretendo sair dela. Eu trabalhei muitos anos no comércio e chegou um momento que eu quis fazer uma mudança na minha vida. E como eu sempre gostei de massagens, de terapias, eu fiz esse curso, que de primeiro teve só 5 meses de duração e depois ele vai se estendendo, né? Então tem vários cursos dentro da massoterapia. Então, nós temos vários inscritos querendo fazer perguntas sobre essa questão de massoterapia, que envolve também a questão psicológica, não é? Certo. É muito importante a gente começar a lidar com o seu corpo mais leve, né? Eu acredito que isso seja também importante terapeuticamente, não só do corpo, mas da alma também, né? É porque a massagem, ela é uma troca, né? Tanto para quem está recebendo como para o próprio terapeuta, né? Nós temos no nosso corpo os neuropeptídeos, né? Que a gente sente toda essa troca quando a gente recebe a massagem. Por isso que até na infância, né? Quando ainda somos bebês, é muito bom abraçar, acariciar. Isso nos torna adultos, né? Conscientes de nós mesmos, né? Porque a gente sente a presença no mundo. Então, assim, é uma área muito ampla que ela mexe também com os sentimentos, não só com a parte física, né? Às vezes eu atendo pessoas que vêm buscando uma massagem relaxante ou às vezes até uma massagem modeladora e que no final elas estão abrindo o coração, falando da vida delas, até porque determinados pontos, quando a gente toca no corpo, a gente desperta alguns sentimentos, algumas sensações que estavam ali presas, travadas, e com esse toque desperta na pessoa. Vamos ver quais são as perguntas que nós temos aí nos nossos inscritos. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, Regina. Nós temos aqui a primeira pergunta, da Paula Lemos, do Rio de Janeiro. O que é, enfim, a massoterapia e no que ela pode ser benéfica ao corpo de quem escolhe esse tratamento? O que se pode esperar? Bom, né, como já havia falado um pouquinho, a massoterapia trabalha com toda essa troca, né? O que ela pode trazer de benefício é o bem-estar, né? Principalmente a ativação da circulação sanguínea e linfática, né? Essa troca que há, eu não falo nem só da massagem, da massoterapia como uma forma de trabalho, mas você pode estar usando isso dentro da sua própria casa, né? A troca com seu marido, com seus filhos, seus pais, é bem interessante. A Flávia Alencar, do Rio de Janeiro, pergunta: existe um tratamento de massagem relaxante para a ansiedade? Pode explicar sobre isso? Tem sim, dentro da própria massagem relaxante, sendo que associada a outras técnicas, tem como trazer o alívio sim do estresse, né? Tem fatores que vão ser energéticos, vão ter fatores que vão ser tensões do corpo, que leva a pessoa a ter esse, como é que eu vou dizer, esse sentimento que traz. E através da massagem,
ela vai estar se abrindo até devido ao toque, a essa experiência, e vai estar amenizando o que ela está sentindo. Gostaria de complementar, Regina, sobre a ansiedade? Eu estou pensando aqui essa questão da ansiedade, que as pessoas ansiosas, normalmente, elas são tão tensas, né? E aí, até como é que você faz quando você dá o toque e ela rejeita o toque? De tão tensa que ela tá. Sim, até no momento que a pessoa deita, a gente percebe a posição dos ombros, né? Essa rigidez. Então, de início, tem que ser toques bem suaves, até para que a pessoa acostume com o toque da sua mão, né? Para ela se abrir. Também tem essa parte, né? Porque algumas pessoas até falam, eu gosto de fazer massagem com uma pessoa, mas não consigo fazer massagem com a outra. Tem essa troca, né? Então, o massoterapeuta, ele também tem que estar ali naquele momento entregue, quanto mais quando ele sabe que aquela pessoa que ele está atendendo ali tem esse problema, traz consigo esse problema, né? Então, a gente tem que fazer um toque mais leve, mais suave, né? Cremes que tragam essa leveza, né? Um creme de lavanda, um camomila. Eu percebo que muitas pessoas que estão trabalhando na psicologia, estão fazendo terapia, elas gostaram de participar da massagem em paralelo. Então você percebe, alguns clientes meus que vão para você para atender, eu vejo que eles retornam diferente. Justamente devido a esse toque, né? Nós temos no corpo esses neuropeptídeos que liberam ele, né? Às vezes traz até sensações da infância, de repente aquela pessoa não teve um abraço de um pai, um carinho de uma mãe, né? De repente foram muito ausentes na vida, né? Devido à correria do dia a dia ou devido a outros problemas também. Então, quando elas são tocadas, elas se libertam, né? Elas se entregam, elas começam às vezes até contar um pouquinho da história delas pra gente. É o acolhimento, né? Exatamente, através do toque. O Rodrigo Santana, também do Rio de Janeiro, disse que a primeira vez que ele teve a experiência com a massagem relaxante, ele chorou. E ele pergunta, por que isso aconteceu? Como eu havia falado, algo que estava dentro dele bloqueado, e tem algumas partes do corpo que ativa essa sensibilidade. Como eu falei, de repente ele não teve um abraço na infância dele, de algum membro da família dele, ou ele estava travado em alguma situação da vida dele quando houve o toque, essa troca de energia, né? Que existe um toque no corpo e a troca de energia, ele se sentiu tão bem que ele libertou, né? Daquela sensação que ele sentia. É importante que a pessoa comece a refletir sobre aquela emoção, porque aquilo ali também vai ser um extravasamento de traumas. Sim. Que a pessoa teve. Então ela sente aquilo ali, ela visualiza o trauma e aí ela bota para fora a emoção. E aí o massoterapeuta vai conversando, né? Sim. Aqui, conversando ali, né? E ele vai fazendo sua reflexão pessoal, né? Sim. E aí é sempre bom, né, quando acontece, igual aconteceu no seu caso, de se você não estiver fazendo um trabalho paralelo, até com um terapeuta ou até com outras técnicas, que você busque, já que você conseguiu extravasar essa emoção que estava presa dentro de você. Em ligação também com as perguntas dos dois inscritos, a Sueli Barros de Vassouras, ela pergunta em que casos a massagem relaxante é indicada? Ela por acaso traz benefícios psicológicos? Sim, ela é indicada para todas as pessoas de todas as idades, tá? Desde bebê, que é conhecido como Chantala, até na fase idosa, né? Então, sendo que para cada um, a massagem, a técnica, apesar de ser uma massoterapia, né? Apesar de ser a massagem relaxante, ela é feita de forma diferente para trazer esse benefício. Ela é indicada para momentos de tensão, problemas de retenção muscular, que tem a ver às vezes com uma ansiedade, com uma frustração, que o nosso corpo ele fica comprimido, né? Ele fica rígido. Então a massagem vai fazer o quê? Vai trazer a leveza novamente para o corpo. Liberação de
De líquidos de também, líquidos né? também. Aí já parte para a parte da drenagem, né? Que muitas pessoas acham que a drenagem é só pré e pós-cirúrgico. Não, às vezes as pessoas têm retenção de líquidos, até fatores emocionais mesmo, né? Como a pessoa não consegue extravasar, chorar, ela acaba retendo aquilo para dentro dela. E a drenagem também é uma manobra que traz um benefício para o corpo e para a mente. Acho que isso complementa a pergunta do Antônio Vargas de Varginha, que ele perguntou quais fatores podem levar a pessoa a apelar para a massoterapia. E pergunta se a questão do apelar é apropriado a essa pergunta. Bom, apelar, eu fiquei assim, sem um sentido, apelar assim. Acho que tem um sentido de recorrer, né? Assim, a última... última... como é que Última pode? tentativa. Última tentativa. Sim, porque às vezes as pessoas não conseguem se abrir com um psicólogo, não conseguem se abrir com um psiquiatra, mas através da massagem, através desse toque, ela pode conseguir, né, como já foi falado, emoções que estão ali presas, que estão fazendo mal ao corpo dela, né? Crianças que sofreram de abusos na infância têm essa necessidade de ser tocado, mas com carinho, com amor. Então, através da massoterapia, procurando um profissional de qualidade, um profissional que esteja voltado, né, para a área, faz com que essa pessoa vá liberar todos esses sentimentos que estão presos nele, realmente, através do toque. Né? E vai começando a ressignificar o acontecimento passado, Sim. né? Se desligando, que vai diluindo, né? Aquela tensão vai diluindo e aquele acontecimento vai indo lá para o inconsciente, né? Sim, até porque tem um estudo que pode ser trabalhado junto com a massoterapia, que é a metafísica, no sentido que cada parte do nosso corpo, assim, vamos supor, o nosso joelho, o nosso cotovelo, nossa mão, representa algo dentro da gente. Exemplo, o joelho, as pessoas que não querem se dobrar diante da situação da vida, é uma parte que dói. O pé, às vezes a pessoa tem um caminho a seguir e ela não quer seguir aquele caminho, então ela sente uma dor no pé. Então, assim, é um estudo que já está bem, vamos dizer, que já está bem extenso, né, na metafísica, que ele pode estar sendo associado também com a massoterapia. Uma coisa interessante, porque, inclusive, tem um livro chamado A Doença como Caminho, né? Sim. Que fala dessas simbologias emocionais. Mas tem um livro que fala muito dessa questão do psiquismo afetando no corpo, que é a couraça muscular do caráter, de Gaiarsa. E tem a ver com a fisioterapia, com a massoterapia, com a psicologia, ver tudo isso integrado. E as pessoas realmente vão se tornando endurecidas. Sim. Né, com a vida. E aí o endurecimento psíquico acaba levando ao endurecimento físico. Físico, sim. Então, o que acontece? A pessoa às vezes sente dores no corpo, faz vários exames e não consegue diagnosticar nada. Porque realmente o problema dela é psíquico, não é físico. Só que a gente reflete tudo isso no nosso corpo, entendeu? Até o caso da fibromialgia também está sendo estudada dentro da metafísica, que essas dores é um acúmulo, né, de emoções reprimidas dentro do corpo que se transformam nessa dor. A massagem auxilia, a massoterapia auxilia. Claro que sempre tem que ter, tá? O massoterapeuta não é médico, a pessoa tem que estar com um respaldo médico, tá? Para poder estar fazendo o tratamento dela e também estar fazendo a massoterapia, a massagem. O Silvio Souza de Jacarepaguá pergunta: em questões de estresse, a massoterapia pode ser considerada um tratamento definitivo? Definitivo não, né? Como eu falei, tem que ter todo um conjunto, né? A pessoa vai ter que ser avaliada. A alimentação também influencia. Então, assim, não pode se dizer que a massoterapia vai resolver esse problema por completo. Ela vai auxiliar, pode ser agregada
com outras técnicas, né? Então precisa de uma avaliação. Ela sozinha, ela não tem como solucionar esse problema. É um conjunto, né? O homem é um conjunto. É um conjunto, né? Então, você não pode considerar que a sua doença vai ficar paralisada se você não trabalhar psiquicamente aquilo que causou, né, o estresse. Então tem que ter um trabalho paralelo, terapêutico, para você se olhar, de autoconhecimento. Aí a massoterapia vai fazendo um outro canal de expressão para cada pessoa, né? Certo. Já atendi pessoas que vinham, né, para fazer a massagem relaxante e me relatou que estava com uma dor no pescoço, né? E no pescoço, na garganta, muito forte, e que já havia ido ao médico, tomado muitos medicamentos e durava um tempo, resolvi e depois voltavam de novo. Dentro, como eu falei, da metafísica da saúde, o que quer dizer? Aquela pessoa precisava falar algo para alguém, mas ela travava tanto, ela não colocava, não se expressava, que ela acabava sentindo essa dor, né, na região dos ombros, na garganta, por esse fato. E depois que eu, conversando, expliquei isso para ela conseguiu melhorar, ela conseguiu falar o que precisava falar para a pessoa e ela não sentiu mais essas dores. O Carlos José de Figueiras fala: boa tarde, Alessandra, obrigada por se propor responder nossas perguntas. Minha pergunta é: a reflexologia é uma espécie de massoterapia? A reflexologia tem movimentos da massoterapia, né? Que é a percussão, deslizamento. Só que a reflexologia, ela tá ligada ao shiatsu, tá? São pontos no pé que corresponde a todo o nosso corpo, tá? Então, o dedão, por exemplo, corresponde à cabeça, a parte do calcanhar corresponde ao ciático. Então, a reflexologia, ela pode trabalhar com alguns movimentos da massoterapia, mas ela está ligada a pontos do shiatsu. Andressa Lima, do Rio de Janeiro: existem tipos de massoterapia? Se sim, existe alguma indicada para dores de cólicas menstruais? Bom, tem um movimento peristáltico, né, que a gente faz com a mão para auxiliar essa dor menstrual. Sendo que, como eu havia falado, precisa de uma avaliação. Até interessante, né, a gente está falando da massoterapia, só que é uma área que expande, né. É interessante o shiatsu, porque o shiatsu trabalha com alguns pontos, tá, nessa região, que vão auxiliar a diminuir essas dores. E aí tem vários fatores, tem que ver o alimentar, tem que ver em que período você sente essas dores, se são constantes, se são sempre, né? Que pode ser algum tipo de alimento que você come nesse período e você sente isso. Mas a massoterapia, né, a massagem em si, ela traz um alívio, mas não, vamos dizer, a cura definitiva. O Estevão Figueiredo, de São Paulo, pergunta: massagem express e quick massage são a mesma coisa ou tem diferenças? Para que serve cada uma delas, ou ela, se for a mesma coisa? Bom, a quick massage, no caso, é a massagem que é feita naquela cadeirinha que às vezes a gente vê em shopping, né? Aquela cadeira de massagem. E a massagem express no caso, na maca. É essa a diferença. Os movimentos são praticamente iguais, né? A diferença é que uma é na maca e outra na cadeira, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A Pérola Matos, também de São Paulo: a massagem terapêutica pode-se dizer que equilibra os chakras? Se sim, como isso acontece? Bom, dentro da massoterapia, não é um trabalho específico para os chakras, né? Existem outro tipo de trabalho, tá? Que envolve a cromoterapia, cristaloterapia e realinhamento dos chakras. Eu faço um trabalho que eu associo, né, a massagem relaxante, mais cromoterapia e cristaloterapia para fazer esse realinhamento. A massoterapia sozinha, ela não realinha. Alguma colocação, Regina? Não, a gente até participa muito fazendo um trabalho integrado lá na clínica, em que as pessoas vão fazer esse trabalho de alinhamento e
somos 3 terapeutas que atuamos justamente nessas áreas, né, da cromo, da massagem e dos cristais, né, porque a gente faz esse conjunto justamente porque uma técnica só não vai abarcar isso. Entendo. A Eduarda Persing, do Rio Grande do Sul, pergunta: a drenagem e a massagem modeladora faz parte do que se chama massoterapia? Qual a diferença entre as duas? Porque eu pensei que fosse a mesma coisa. Não. A drenagem, ela trabalha com os pontos das linfas, né? Para que haja drenagem. A modeladora, a gente já trabalha em cima da parte muscular, da gordura, né? Alguns lugares colocam, né, a drenagem linfática e a modeladora juntas, né? Mas elas são movimentos diferentes, só que assim, a base de todos esses outros cursos é a massoterapia, né? A massoterapia, ela te dá um leque inicial, né? Ela mostra várias outras técnicas. A base é a massoterapia, mas a drenagem é feita de uma forma e a modeladora é feita de outra. Solange Lopes, do Rio de Janeiro: as massagens modeladoras podem deixar algum tipo de hematoma? Se sim, por quê? E o que fazer para que isso não ocorra? Bom, eu, como falei, estou na área há 14 anos, já fiz, hoje não faço tanto, mas já fiz muita massagem modeladora e assim, o roxo só acontece se a pessoa realmente tiver uma hipersensibilidade, tá? Eu nunca deixei nenhuma das minhas clientes roxas, né? E o movimento que eu fazia dá resultado. E assim, vai muito da mão do terapeuta ou da sensibilidade das pessoas, né? Tem pessoas que só de encostar, de bater de leve, já fica roxa, né? Bom, comigo nunca aconteceu, eu nunca deixei ninguém roxo. A Cristina Pascolato, Araraquara, pergunta: por que a massagem modeladora é dolorosa? Por que isso acontece? Pois já tive em 3 terapeutas e ocorreu da mesma forma. Bom, é dolorosa porque se ela for feita de uma forma leve, ela não vai trazer o resultado esperado, né? Diferente da drenagem, que é um movimento bem leve, bem superficial, porque está trabalhando na linfa, né? Então, movimentos bem leves que são feitos no corpo. A modeladora, ela tem que ser um movimento mais pesado. Não precisa necessariamente machucar, nem deixar roxo, mas são movimentos mais ritmados, né? E com maior pressão. Flávia Cristina de Penedo: a massagem modeladora dá para acabar com as celulites definitivamente? Não dá para acabar com as celulites definitivamente, porque tem o caso alimentar, tá? Eu já atendi pessoas que reduziram bastante, mas a alimentação influencia muito na celulite, né? Mesmo que você fale que hoje em dia você não bebe mais refrigerante, não come mais carne vermelha com gordura, o seu corpo já absorveu isso. Então, assim, não consegue fazer 100%, mas melhora 80%. Mas paralelo tem que fazer o regime. Paralelo, né? tem que A fazer dieta, o regime, a mudança alimentar, né? Um exercício, não precisa uma academia, mas uma caminhada, né? Já ajuda. Rita Cavalcante, Florianópolis: existe alguma técnica de massagem boa para flacidez? Olha, a massagem modeladora, ela entra também para melhorar a flacidez. Mas aí a gente também tem que ver que tipo de flacidez, porque pode ser uma flacidez de uma cirurgia, né, no abdômen. Uma cirurgia que tem que ser drenada. Muitas pessoas fazem cirurgia, não fazem a drenagem e acaba ocasionando a flacidez da pele, do local que foi feita a cirurgia. Então, precisa fazer uma avaliação, porque eu não posso dizer que vai terminar. Em alguns casos, consegue sim. Mércia Soares, do Rio de Janeiro: automassagem, como fazer? Existe um método prático para fazer isso? A automassagem é quase que um carinho em nós mesmos, né? Então eu vou demonstrar aqui um pouquinho. São movimentos leves que você pode fazer todos os dias em você mesmo.
Começando com as mãos, né? Fazendo movimentos leves em cada dedo, em cada articulação da mão, né? Pode ir fazendo no seu braço, fazendo pelo seu corpo. É você se autoconhecer, né? A automassagem. Você vai fazendo no seu corpo, na sua mão, no seu rosto. No rosto sempre fazendo em movimento para cima, no pescoço para baixo. Você pode massagear seus pés. Isso é automassagem. Fátima Alcântara, Ilhabela, São Paulo. Automassagem ou massagem pelo profissional? Se eu fizer automassagem, em que situações eu deveria optar por fazer a massagem diretamente por um profissional? Bom, no caso da automassagem, quando a gente fala, é assim, é só para relaxar, não pode ser um tratamento, até porque se você for uma batida, né? Você bateu e a gente até faz um movimento de fricção, né? Se a gente bate, a gente faz a fricção. A automassagem seria mais para relaxar, para você começar bem seu dia ou antes de você dormir. Agora, se tivesse algum problema específico, é bom você procurar um profissional. O Pedro Menezes, São Paulo. Tenho dores de cabeça frequentes. Existe alguma indicação de automassagem para isso ou eu deveria procurar um profissional neurológico? Bom, como eu falei, nosso trabalho tem que ser acompanhado com um médico, né, também. Mas, exemplo, no caso da dor de cabeça, nós temos uma massagem chamada crânio-facial, tá? Que nós já vimos muitos resultados no nosso espaço de pessoas que tinham dor de cabeça, né? E que após fazer essa massagem, elas se sentiram melhor. Voltando a falar, precisa fazer uma avaliação para ver se alimentar, se está se expondo demais ao sol, né? Porque cada pessoa reage de uma forma, então tem que analisar. João Santana, Paraná. Sou psicólogo e massoterapeuta e achei interessante o quadro associando uma psicóloga entrevistando uma massoterapeuta. Queria saber o pensamento das duas a respeito da ligação entre as duas profissões. Bom, a nossa terapia não precisa trabalhar sozinha, né? É uma terapia holística, porque a gente, quando tá com uma dor na mão, a gente não trabalha só a mão, né? A gente trabalha o corpo todo, né? Então, eu acho que são terapias que estão cada vez mais se integrando, né? Um trabalha a parte psíquica e o outro trabalha a parte física. Até porque, né, tem pacientes que chegam para ela e que vêm constantemente com o mesmo processo de queixa. Então, ela retorna para mim, diz, olha só, essa pessoa está com essa frequência. Aí eu vou analisar psicologicamente por que aquela pessoa está repetindo aquela dor naquele lugar, como ela falou anteriormente, tem simbolismos cada parte do nosso corpo. E aí vai fazer a massagem, mas se não muda o comportamento lá fora, vai retornar a dor. Então, nós temos realmente essa unidade de trabalho, porque ninguém pode abarcar todos os profissionais, né? Então, a gente não pode também retalhar a pessoa para fazer massoterapia num lugar, psicologia no outro, neurologia. A maior parte das vezes que funciona mais é quando tudo pode funcionar no mesmo lugar, porque aí os profissionais também se integram. É o que a tentativa que a gente está fazendo no nosso espaço, né? A Lúcia Cunha Queiroz, do Rio de Janeiro. Eu sempre ouvi recomendações de automassagem na região do pescoço. Quais as outras importantes? As outras áreas, acredito que ela deva ter perguntado. O pé, né, muito bom, porque o pé ele trabalha, como eu havia falado, todo o corpo, né? Não precisa ser o profissional da área, né? Você pode se automassagear, massagem no pé, massagem nas mãos. Também ela trabalha com todas as partes do nosso corpo. São dois lugares que trazem bastante, deixam o corpo bem relaxado. Né? E o que você acha da massagem no rosto? A massagem no rosto é uma delícia, né? Pois é. Relaxa ainda, chica. Às vezes tem pessoas que a pele começa a cair e ela fica achando que ela tá com bolinha aqui, papadinha ali, né? E essa massagem, inclusive no pescoço,
né? Para você retirar essa papadinha aqui. É bom, né? Além de relaxar, né? Porque mexer nessa região, automaticamente a gente está mexendo na cabeça, né? É uma região que relaxa bastante. Uma coisa gostosa é usar aquele material que faz coceirinha na cabeça. Aquilo ali instiga o sangue, né, na cabeça. Ativa a circulação sanguínea daquela região e te traz uma sensação de bem-estar, né? Eu adoro quando ela mexe na minha cabeça. A Maria José Zezé, do Rio de Janeiro, pergunta: querida Lê, eu fiz uma aula de reflexologia podal e gostei muito. Sua massagem é espetacular. Gostaria de saber se o Doin é a mesma coisa que a automassagem. É por causa do nome, né? Mas o Doin é a automassagem, né? Não vamos colocar aqui todos os movimentos, mas é uma automassagem também. Ele pega esses pontos, né? Trabalha em relação com os órgãos do organismo, né? A Gilda Gonzalez, acredito que seja Gonzalez, de Brasília. Alessandra, sou uma apreciadora dessa prática e estou buscando conhecer mais para fazer, quem sabe, uma formação. O que eu realmente preciso para me tornar uma profissional na área? Quais são os pré-requisitos? Bom, o primeiro pré-requisito é ter vontade de ser massoterapeuta, de fazer essa troca, porque muitas pessoas querem se tornar massoterapeutas, mas têm dificuldade de ser tocados. No momento do curso, existe essa troca, né, entre os alunos, e na época que eu fiz, eu vi que tinha pessoas que queriam ser massoterapeutas, mas tinham dificuldade quando o amiguinho vinha fazer massagem neles, né? Então, como eu falei, tem que haver essa troca entre o paciente e o terapeuta, né? A primeira coisa é a vontade e conseguir manifestar essa troca. Basta ter o 2º grau completo, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem muitos lugares de qualificação, como no nosso espaço tem a formação de massoterapia, que duram 5 meses, tá? Estamos para abrir uma turma para o mês de abril, ainda não tem data, tá? E entra no ramo na área da saúde, no caso. E por acaso, Gilda, vamos estar colocando aqui embaixo na descrição do vídeo as informações das redes sociais do Espaço Nós e da profissional Alessandra Costa. O Carlos Góes, do Rio de Janeiro. Alessandra, boa tarde. Ouvi no fórum muito de suas práticas e do tipo de profissional que você é. Agradeço por responder nossas perguntas. Você ministra cursos na área? O que se aprende em um curso de massoterapia? Bom, o curso de massoterapia entra um pouco da anatomia, não é como a anatomia quando você vai fazer um curso de medicina, mas você precisa saber o básico da anatomia, você precisa entender um pouco da fisiologia do corpo, você precisa conhecer algumas doenças até para você saber trabalhar com o cliente que se apresentar para você. Tem também, você tem que aprender como lidar com o cliente no sentido dessa troca, porque infelizmente às vezes tem cliente que vai com outras intenções, né, dentro dessa área, e você tem que saber lidar com essa situação. Então isso é passado no curso, né, como lidar com essa situação, e a vontade mesmo de se entregar, né, de fazer o melhor para o outro e conseguir essa troca. E no curso tem a prática, né? Tem a prática, assim, o curso na verdade é 20% teórica e 80% é prática. Simone Trindade, do Rio de Janeiro. Como você diria que é o mercado de trabalho para essa profissão? É promissor ou depende de outros artifícios? Bom, é uma área promissora, sim, desde que, como qualquer outra área, você se qualifique cada vez mais. Eu fiz o meu curso inicial, como eu havia falado já, eu fiz um curso inicial de 5 meses, né, a base da massoterapia, mas depois eu fui fazendo outros cursos, né, eu tenho
shiatsu, eu tenho a cromoterapia, a cristalterapia, eu tenho barras de axis, eu fiz um curso da drenagem, modeladora. Então a gente precisa sempre estar buscando novos cursos, né? Porque são instrumentos que se completam. Exatamente, né? porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu me formei em massoterapeuta e não consigo cliente. Mas às vezes ela ficou só restrita ali, né? E a gente precisa expandir, como eu falei, ali que a gente está cuidando não é só um corpo, né? É terapia holística, é trabalhar com todo. Então vão vir clientes para você que vão te trazer um problema, não quer dizer que você vai ter que solucionar aquele problema, mas se você tiver outras técnicas, né, para serem agregadas dentro da massoterapia, isso vai te ajudar. O Pedro Paulo Alencar, do Rio de Janeiro, também pergunta: quais são os tipos de especializações nessa área? Especializações dentro da massoterapia. Aí dentro, como eu falei, é um leque, né? Dentro da massoterapia vai entrar a drenagem, vai entrar a modeladora, vai entrar, mesmo sendo reflexologia dentro do shiatsu, alguns lugares dão a reflexologia podal, a massagem relaxante propriamente dita. Então, a crânio-facial também faz parte. A crânio-facial faz parte. Então, assim, tem muitas outras técnicas dentro da massoterapia. Felipe Santos, Rio de Janeiro. Qual a diferença entre fisioterapia e massoterapia? É uma pergunta que sempre fazem, né? Apesar de trabalharmos com o corpo, e ter que estudar um pouco da anatomia, são vertentes um pouco diferentes, né? A fisioterapia ela está ligada a lesões, a massoterapia também está ligada a lesões, mas é algo mais específico, né? A fisioterapia você precisa fazer uma faculdade que tem duração de 4 anos, você precisa fazer estágios em hospitais. Já a massoterapia, mesmo estando no ramo da saúde, ela é feita de curso profissionalizante, né? Mas é um curso que não tem aval do MEC, no caso. São cursos que você pode estar trabalhando em spas, em clínicas, montar seu próprio consultório, você pode fazer atendimentos em casas. Já a fisioterapia não. A fisioterapia você já precisa fazer a faculdade. É porque entra no ramo da medicina. A Dominique Silva, de São Paulo. Qual é a diferença entre o massoterapeuta e o massagista? Existe alguma diferença? Na verdade não, né? Não sei se o termo é esse, a nomenclatura foi mudando, né? Massagista era visto mais para o homem, né? Ou massagista, né? E foi de atleta, né? E depois foi um meio de trabalho que se abriu para o lado feminino. Infelizmente, a massoterapia é confundida com uma outra área que passaram a usar o termo massoterapeuta. Então, hoje em dia, né, mesmo sendo massoterapeuta formada, a gente acaba usando o termo de terapeuta. O João Oliveira, Minas Gerais. Qual o valor médio de um curso de massoterapia? Você ajuda profissionais dando consultoria? Me formei e me sinto perdido para iniciar um curso. O que você poderia indicar para os profissionais que estão meio que desmotivados como eu? No fator de dar cursos, né, a média ela fica de R$1.000 a R$1.300. Isso também depende da região, né? A desmotivação acontece porque ou o meio que você vive não está aberto, né? Vamos supor, São Paulo é um estado que está muito mais aberto para essa área do que o Rio. Pode parecer que não, mas né? Então, se de repente a sua desmotivação, né, é porque a sua área não tem, quem sabe, por não ter, você vai ser o primeiro a estar levando isso, né, para a sua área. É bom que você pudesse participar de grupos, né, que tenham essa linha, não só da massoterapia, mas de terapias de uma forma geral, para fazer essa troca, como eu comecei sozinha. Hoje nós estamos num espaço que tem 6 profissionais.
e cada qual numa linha diferente do qual a gente se integra. Então, quem sabe você pode estar buscando um grupo, né? Hoje em dia você consegue ver através da internet que possam estar fazendo trocas, associando trabalhos, né? Para trazer essa motivação. A Carla Freitas, do Rio Grande do Norte. Queria compartilhar mais do meu conhecimento em massoterapia em plataformas online. Alessandro, o que você me diz sobre a massoterapia na era das redes sociais e marketing de conteúdo? Você insere seus alunos nessa perspectiva? No caso online, a divulgação, né? Eu tenho visto aí muitos cursos de massoterapia online. Eu acho que uma parte do curso pode ser até dada online, mas é um tipo de curso que precisa do presencial. Por mais que sejam colocados vídeos com os movimentos, que é até bom a gente ver para relembrar, né? Às vezes um movimento ou outro que a gente acaba esquecendo ou não utiliza tanto dessa técnica todos os dias, mas assim, a rede social é bom para fazer essa divulgação, mas é um tipo de curso que precisa ser presencial, precisa desse toque. Como eu falei, tem pessoas que querem se tornar massoterapeutas, né? Porque é um ramo que está se abrindo, que está se expandindo, né? Mas elas próprias não conseguem ser tocadas. Às vezes a pessoa não consegue nem dar um abraço, não consegue se tocar, tem essa dificuldade. Então assim, como é que essa pessoa vai se formar em massoterapeuta, entendeu? Então ela precisa ser um curso presencial, esse é o meu modo de ver, meu modo de pensar, até para ver se realmente é aquilo que ela quer. Botar a mão na massa. Botar a mão na massa mesmo. A Joana de Ângeles, do Rio de Janeiro. Pelo que foi dito, você é uma profissional especializada. Como entrar para esse mercado de trabalho não tendo a segurança que você possui através do seu conhecimento e experiência? Bom, como eu havia falado, eu trabalhei anos no comércio e eu tive a vontade, é se arriscar. A vida é feita de escolhas, a gente não sabe se a escolha que a gente vai fazer, se vai dar certo ou não. Na época até eu estava com a minha filha pequena, ela só tinha 1 ano de idade, e trocar, vamos dizer, o certo pelo duvidoso, né? Foi um risco que eu tive que correr e eu amo o que eu faço, eu não quero trocar a minha profissão, não quero trocar de ramo, entendeu? Eu tô feliz com o que eu faço. Tem os seus altos e baixos? Tem, como em toda e qualquer área. E a gente precisa ficar se reinventando sempre, né? A gente não pode ficar sempre fazendo as mesmas coisas. O profissional liberal tem que ser criativo, né? Criativo. E expandir sempre os conhecimentos. Porque se ficar na mesma forma de trabalho, de linguagem, tem muito conhecimento chegando aí ainda, né? É verdade. A Fabiola Ramos pede se você pode dizer alguma palavra de incentivo em relação aos profissionais que estão iniciando na questão dessa nova profissão no ramo de massoterapia. Eu vou dizer o que eu usei pra mim. Não desista dos seus sonhos nunca. Por mais que pareça difícil, por mais que você ache que você não vai alcançar, porque na verdade o que importa é a trajetória. Porque quando a gente começa a ver o final, né? Você se forma em terapeuta, né, em massoterapeuta, e você já fica ansioso porque você quer ter a sua primeira cadeira de massagem, a sua maca, o seu estabelecimento. Isso gera uma ansiedade. Então, assim, vamos aproveitar a jornada. Nunca desistir dos nossos sonhos, nunca. Porque eu poderia ter desistido. Algumas pessoas falaram para mim, você vai entrar nesse ramo, não é o seu ramo. Além de eu trabalhar no comércio, minha formação é de professora, eu me formei em professora, mas eu acreditava que eu teria um futuro dentro dessa área, né? No início foi bem devagarinho, eu tinha 2, 3, 4 clientes, às vezes fiquei alguns períodos sem atender ninguém, mas aí nesses períodos, quando não estava atendendo ninguém, o que eu fazia? Eu buscava novos cursos, novas técnicas dentro da área e fui seguindo. E lá se vão quase 14 anos.
O Sérgio Vieira, acredito que também tem a ver com a pergunta dele. O Sérgio Vieira da Barra da Tijuca. Vi que muitos perguntam sobre a sua consultoria. O que seria efetivo realmente para o nosso preparo, já que não temos experiência? Se puder nos falar da sua consultoria, seus valores, eu agradeço muito. Nos meus valores, no sentido que, assim como vocês estão, foi um momento para mim também. Eu vivenciei essa experiência, né? Como eu falei, acredite nos seus sonhos, veja o que você pode estar fazendo aonde você mora, né? Se tem como você divulgar o seu trabalho boca a boca, né? Eu comecei assim, eu não comecei fazendo cartão nem panfleto, foi muito boca a boca. E praticamente até hoje, né, apesar de hoje ter um espaço, né, muitos clientes chegam até mim, às vezes não é até o espaço, é porque um cliente que eu atendi há 10 anos atrás lembra e fala de mim para uma outra pessoa, é fazer um trabalho de qualidade, é mostrar que você é um bom profissional. Se você tiver um espaço, uma sala, né, ou até na sua casa, porque é permitido, tá? Você trabalhar dentro da sua casa com massoterapia. E no domicílio também, no domicílio né? também, Do paciente. Então, você sempre fazer o melhor, dar o melhor de si, né? A sua apresentação, né? Porque, por exemplo, se você for atender na casa de uma pessoa, você tem que chegar bem apresentado, né? De forma agradável, ser agradável com o outro, usar produtos de qualidade que não precisam ser produtos caros, né? Como cremes, óleos, né? Fazer uma pesquisa de mercado e se dedicar e acreditar que aquilo vai dar certo na sua vida. Foi o que eu fiz, não foi nenhuma fórmula mágica. Eu fui encarando tudo que vinha, as oportunidades também, porque você não sabe quem é o cliente que você está atendendo, né? Às vezes o cliente chega para você e, na verdade, aquela pessoa tem um espaço e só está te testando para ver se você é um bom profissional, para ver se você vai saber lidar com ele, né? Então, a gente tem que sempre estar à espera de tudo, né? Você não sabe quem é aquela pessoa que está chegando até você. Lembrando para todos vocês do grupo do Fórum de Perguntas e também os inscritos aqui da página, as informações da Alessandra vão estar sendo disponibilizadas e foram mais de 37 pessoas perguntando sobre a sua consultoria online, Alessandra. Então, as informações vão estar aqui abaixo na descrição do vídeo, e-mail, telefone e tudo mais. Não foi falado, mas foi informado no fórum a respeito das suas práticas com crianças, bebês e adolescentes. O que você pode nos falar da massoterapia para essas idades? No caso dos bebês, né, a Chantala, né, que no caso não é o profissional que faz no bebê, na verdade o profissional ensina aos pais como dar a massagem, né, no seu bebê, até para ver aquela integração entre pais e filho, né. Nos adolescentes, crianças e adolescentes, no caso, é uma fase, né, que a criança, na fase criança, ela é mais ativa, então é indicado uma massagem para relaxar mais ela, para centrar mais ela. Nos adolescentes já é o contrário, são massagens para ativar, né, porque na fase do adolescente a gente sente muito sono, muito cansaço, até por estudar mais, ter mais atividades, então é indicado a massagem para relaxar e, como não foi dito também, para os idosos. É interessante massagem para os idosos, principalmente nas articulações, né? Trabalhando com cremes que têm propriedades quentes, né? Não é interessante cremes frios, porque os idosos sentem mais frios, né? Então, usar cremes quentes nas articulações. E a massoterapia é indicado para todas as pessoas. E você abrangeria na consultoria que partes do trabalho do profissional? Assim como? Como é que você faria? Porque você não está, a não ser que você esteja no mesmo local, né? Você vai estar online dando consultoria. Como seria isso? Porque estão tão entusiasmados com a consultoria. Essa troca. Então, eu iria fazer algumas perguntas, né? Do local,
do que você tem, o que você está trazendo para mim, para eu poder estar te encaminhando, né, nessa nova jornada, uma né? direção, né? Uma nova direção. Aí dá indicação de cremes, de cremes, de livros para complementar, sim, né? complementar. Eu vou até depois ver quais são as regiões, porque tem alguns locais que eu posso indicar de cursos, né? De locais que dão curso. No caso, se for do Rio de Janeiro, tem o nosso espaço que fica na Tijuca, né? Depois vou passar o endereço. Agora, sendo em São Paulo, conheço pessoas em São Paulo que fizeram cursos, eu posso indicar lugares, né, para vocês possam conhecer, e os que já têm a formação, falar justamente sobre isso, o que você pode melhorar no ambiente, né, porque de repente tem alguns cursos que não passam, né, de você uma luz mais agradável, né, o aromaterapia também auxilia dentro da massoterapia. A música, né? Também, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro desse trabalho. E então, finalizando, as considerações finais, Alessandra, gostaria de deixar alguma coisa para os iniciantes da profissão, a todos os nossos inscritos? Obrigada a todos, né, que tiraram um momentinho, um minuto do seu tempo para fazer as perguntas. Obrigada pela oportunidade que a Regina está dando aqui no canal dela, no Acordar Integral. E como eu falei, não desista dos seus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam, né? E as pedras que surgirem no caminho, façam de degraus para a jornada. Regina? Então, eu também tenho que agradecer, né, a sua presença e agradecer essa repercussão que as pessoas estão se interessando, que eu acho muito importante, o interesse agora também nessas terapias complementares, né, porque eu não coloco como alternativas, são complementares a todos os processos de saúde, e que vocês possam até um dia visitar nosso espaço, que vai estar lá o endereço, né, na descrição do vídeo. Construir também o seu caminho, porque como nós construímos o nosso, vocês podem construir o de vocês. Nós estamos em disponibilidade para conversar com qualquer pessoa e darmos encaminhamento a essa linha de ação, para olhar mais o homem no interior, olhar mais o coração das pessoas, que isso é muito importante. As pessoas estão muito carentes de serem acolhidas, de serem respeitadas, e isso, todo esse circuito de trabalho holístico, ele vai trazer de novo essa atenção às pessoas. O total foi incrível, porque foi meio assustador pelo número de assuntos que eu achei que talvez não fosse, né? Mas foram ao todo 238 perguntas que eu tive que selecionar as repetições para responder. Então a repercussão realmente foi até mais forte do que o assunto ansiedade que a gente já trouxe aqui no canal. Então, esperamos, né, que a gente consiga trazer mais assuntos, né, pertinentes às áreas de diversos profissionais. Então, os agradecimentos. Isso, gratidão por vocês estarem aqui, nos ouvindo. Gratidão mais uma vez por a Alessandra estar aqui tirando seu tempinho. E a nossa assistente que está trabalhando, né? Irene sempre nos ajudando e colocando para o ar, né? O nosso pensamento, nosso coração, nossos desejos. Isso é que realmente vai integrar as pessoas. Verdade. Sempre de frente com a vida, com Regina Pinheiro. Um beijo a todos. Um beijo.